Tudo bem, pessoal? Hoje eu quero mostrar para vocês como como conseguimos importar animações a partir de uma faixa de quadros de animação ou de uma sprite strip, que o Construct chama lá na versão em inglês. Aqui na versão em português nós vamos importar de tiras, é o nome dado aqui na versão em português. Mas antes, deixa eu mostrar o que está acontecendo. Eu tenho basicamente um retângulo, que é a base do meu jogador, do meu personagem, e o jogador gráfico, que é a sprite que abriga realmente as animações, a parte gráfica desse caçador de relíquias, desse personagem. O jogador retângulo recebe o comportamento plataforma, vejam aqui, e o jogador gráfico recebe o comportamento atrelar. Lá na folha de eventos, ao iniciar o layout, eu já atrelo, já grudo o jogador gráfico ao jogador retângulo. E faço o tratamento das teclas, né? Ao pressionar a tecla direita, eu não espelho o jogador, tanto gráfico quanto retângulo, e ao pressionar a esquerda, eu faço o espelhamento. Olha só, dei um play. Vejam que eu vou para a direita, ele está não espelhado, vou para a esquerda, ele é espelhado para apontar o nariz para o sentido da esquerda. Temos também aqui que ao pressionar a barra de espaço, aplicaremos o pulo. Então eu vim aqui no jogador retângulo, na parte do comportamento plataforma, e tirei o controle padrão. Eu não estou utilizando o controle padrão, eu resolvi que eu queria utilizar a barra de espaço para o pulo e não a tecla seta para cima. Feito isso, né, ao se fazer isso, eu tenho que simular a pressionada dos botões. Então eu simulo o pulo, com a tecla esquerda eu simulo a pressionada da tecla esquerda para o comportamento plataforma, ao pressionar a tecla direita eu simulo a pressionada da tecla direita aqui no comportamento plataforma. Então vocês viram que funciona parcialmente, por enquanto, né, porque ainda temos que aplicar as animações, a barra de espaço pula e assim vai. Então vamos para o que interessa, que é colocar as animações aqui no jogador gráfico. Vou acessar o jogador gráfico. Nessa janela de edição, vejam que eu já tenho aqui um estado parado aqui na lista de animações. Vou adicionar uma outra animação, botão direito do mouse, adicionar animação, botão direito de novo, renomear, vou chamar de correndo. E aqui nesse timeline, aqui nessa parte inferior é um timeline, é uma linha do tempo. Clico na parte branca com o botão direito do mouse, importar quadros, importar frames da animação. Eu quero importá-los arquivo por arquivo, quadro a quadro, ou de uma única tira. Eu vou escolher aqui importar de tiras. Na versão em inglês do Construct, aqui seria import from sprite strip, uma tira de sprites. Outro nome que se dá a essas sprites colocadas numa única imagem também é sprite sheet ou folha de sprites. Vamos aqui no gerenciador de arquivos, vocês vão ver antes como que é essa tira de sprites. É uma tira porque tem uma linha só, mas poderia ser uma folha, uma matriz de quadros de animação, de frames. Poderia ter essa linha, outra linha, depende do tamanho, da quantidade de frames da animação. Daí a gente chamaria de sprite sheet, ou folha de sprites. Bom, então vamos lá fazer a importação, botão direito, novamente, importar frames de tiras, a partir de tiras, e vou buscar a tira do caçador de relíquias correndo. Eu já deixei essa tira preparadinha. Essa tira, ela tem a quantidade de células, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 células por uma, aqui na 10 células horizontais e uma célula vertical. Pode deixar a direção horizontal, que é da esquerda para a direita,
e substituir toda a animação para substituir esse primeiro frame 0 aqui que está vazio. Importar. Então, está feita a importação, são 10 frames ao todo, do 0 ao 9, vejam que eles têm uma numeração, um índice. Vou fazer um teste aqui, olha. Vejam que tem um botãozinho de play, ele vai fazer uma pré-visualização. Está muito lento, está sem loop, então seleciono a animação, coloco loop ou repetir e vou colocar a velocidade, olha, a velocidade da animação em frames por segundo. Acho que 12, vamos colocar aqui o valor 12. Acho que vai ficar bom, se não ficar a gente testa outro valor. Está de bom tamanho e está repetitivo. Certinho? Então adicionamos a animação correndo. Tenho mais duas tiras ou sprite strips, que são essas daqui. O caçador de relíquia pulando para cima e o caçador de relíquias pulando para baixo. Tá? Vamos fazer a importação. Essas duas tiras têm 4 frames, 1, 2, 3, sendo que essa pulando para baixo, o quarto frame está vazio. Nós temos que levar em conta lá no construct, que a gente já vai ver como que isso se dá. Então, botão direito, adicionar animação, botão direito, renomear, vou colocar pulando para cima. Venho aqui no timeline, botão direito, importar frames de tiras a partir das tiras e vou pegar aqui caçador de relíquias pulando para cima. Open, quantidade de células horizontais 4 e verticais 1. Veio certinho, vamos ver se ficou bom. Visualizar, botão direito visualizar ou clica nesse play, tanto faz. Eu acho que está de bom tamanho, não vou colocar repetir, vou deixar essa velocidade, depois dá para alterar de novo fazendo testes. Botão direito, adicionar outra animação, botão direito, renomear, pulando para baixo. Venho aqui no timeline, o processo agora é repetitivo. Botão direito, importar frames de tiras a partir de uma faixa, de uma tira, que é essa daqui, caçador de relíquias pulando para baixo. Isso aqui eu já tinha deixado preparado, tá? Essas tiras já estavam preparadinhas aqui para o uso dessa apresentação. Lembra que eu falei que a quantidade de células, de frames que tem aqui nessa tira são 4 frames, esse último frame é vazio. Imagine que cada quadrinho aqui é uma célula, é um espaço, né, nessa tira. Não existem as divisões, elas são abstratas, mas está igualmente dividido aqui nessa tira de 4 espaços e uma linha, né, uma única linha. Então, o número de células horizontais 4, o número de células verticais apenas 1. Importar, como veio essa vazia, eu vou deletar. Selecione e delete. Essas tiras, por enquanto, nós estamos usando apenas tiras, né? Faixas, sprite strips, é o nome que se dá em inglês, mas é comum também se usar folhas de sprite, sprite sheet, ou folhas de sprite, em que temos várias linhas com quadros de animação. Daí é só especificar aqui no construct a quantidade de células horizontais e verticais de acordo com aquela matriz de imagens que você tenha. Feitas as importações, vamos fazer o teste rápido do pulando para baixo. Olha lá. É só isso daí. Acho que está de bom tamanho. Também não vou deixar a seleção de repetir. E está tudo certo. Vamos sair desse editor e voltamos ao construct. Só fazendo uma referência, essas imagens do caçador de relíquias são originárias desse site gameart2d.com e você pode utilizá-las para fazer os seus testes. Elas são grátis e têm direito de uso para
para os projetos, para os testes que fazemos. Certinho? Então fiquem à vontade. Eles fornecem arquivo por arquivo os quadros de animação. E daí eu aglutinei naquelas tiras para mostrar aqui para vocês. Mas, feitas as configurações das animações, voltamos aqui para a folha de eventos e vou adicionar um novo evento. Jogador retângulo, que tem o comportamento plataforma, próximo. Vamos aqui no grupo de plataforma. Eu vou perguntar se ele está em movimento, só que na verdade aqui na folha de eventos o que eu quero perguntar é se ele está parado. Então posso colocar essa condição, clico com o botão direito e aplico uma operação de inversão, uma operação lógica não ou not, né? Vou inverter essa pergunta, essa condição. O jogador não está em movimento? O jogador retângulo, que tem o comportamento plataforma, não está em movimento? Se não está em movimento, qual será a ação? Eu vou pedir para o jogador gráfico mostrar aquele frame parado que tínhamos lá na configuração do jogador gráfico. Então, vem aqui em definir animação, próximo, o nome era parado. Lembram? Olha aqui, eu vou entrar novamente no jogador gráfico. Os nomes são parado, correndo, pulando para cima e pulando para baixo. Então, está definida a animação, ou melhor dizendo, o estado parado, tá? Quando a plataforma não está em movimento. Vou adicionar um outro evento, perguntar se a plataforma sim está em movimento, e além de ela estar em movimento, se o personagem está no chão. Porque se ele está no chão e em movimento, significa que estou pressionando a tecla direita ou a tecla esquerda. Ele está fazendo uma corrida para os lados. E então eu chamo a animação de corrida. Ou seja, pergunto se a plataforma está em movimento e, percebam o uso da palavra e, AND, operação lógica e, operação lógica AND. Então vamos fazê-la aqui, ó. E se está no chão, botão direito, adicionar, outra condição, jogador retângulo, próximo, lá no grupo de plataforma, pergunto também se ele está no chão. Se está em movimento e, vejam que estão aglutinadas essas duas condições, e o jogador retângulo está no chão, eu venho aqui, adicionar ação, jogador gráfico, próximo, definir a animação, correndo. Ele estará correndo. Ora estará espelhado quando estiver correndo para a esquerda, ora estará não espelhado quando estiver correndo para a direita. Outro evento que eu posso adicionar é quando ele estiver pulando para cima e quando ele estiver caindo, obviamente ele cai ali para o chão, né? Então adiciono outro evento, pergunto se ele está, jogador retângulo, se está aqui no grupo de plataforma, se está pulando. Verdadeiro quando o objeto está se movendo para cima, pulando. O pulando dele aqui é se movendo para cima. Adicionar ação, jogador gráfico, próximo, definir animação, pulando para cima. É o nome dado aqui na animação pulando para cima. A outra que usaremos é a pulando para baixo. Adiciono então um outro evento, jogador retângulo, está caindo. Tá aqui, ó, está caindo. Se ele está caindo, qual ação eu faço? Eu chamo a animação do jogador gráfico, definir a animação, pulando para baixo. Está lá, caindo. Então vamos fazer o teste. Vai faltar uma coisa aqui, bem tranquila de se arrumar, mas vamos fazer um teste.
Eu vou pedir para que esse jogador retângulo fique invisível. Deixa eu ver se já está. A visibilidade inicial, ele está invisível já. Então, vou dar um play. Tá lá, não está aparecendo aquele retângulo vermelho. Vejam, coloquei para a esquerda, coloquei para a direita, vou dar um pulo, chamou-se as animações de pulo e aparentemente está tudo belezinha. Então, basicamente é assim que configuramos a animação. Tem um teste que dá para fazer ainda. Olha, eu vou aumentar a força do pulo desse comportamento plataforma do jogador retângulo. Então eu tenho aqui as propriedades do comportamento plataforma. Força do pulo está 650, eu vou dobrar, vou colocar 1300. Força do pulo, 2 pontos, velocidade na qual o pulo começa em pixels por segundo, é a velocidade inicial de lançamento, né? Então, está lá, força do pulo, 1300 pixels por segundo. Ele chama de força, mas é uma velocidade, né? Vamos dar o play. E prestem atenção na animação, ou nas animações de pulo para cima e pulo para baixo. Olha, vou pressionar a barra de espaço. Está vendo que ele faz um repique, ele chama as animações várias vezes. Está vendo? E fica um pouquinho estranho esse pulo. Para que as animações sejam chamadas corretamente, é sutil, né? Mas eu posso, aqui nos eventos que cuidam do pulo, da animação de pulo, adicionar, através de uma operação E, operação lógica E, botão direito, adicionar outra condição. Venho aqui em Sistema, Próximo, digito a palavra aqui, vez. Ativa uma vez enquanto verdadeiro. Então vou ativar aquela animação apenas uma vez enquanto é verdadeiro que ele está pulando. Depois, quando pular novamente, será ativada novamente. Ativa uma vez enquanto verdadeiro. Faz com que um evento continuamente verdadeiro só seja ativado uma única vez, ou seja, na primeira vez em que é verdadeiro. Posicione como última condição. Então vou adicionar essa condição aglutinada à detecção do pulo da plataforma. Vou copiar e colocar para o caso da queda também, quando a plataforma está caindo, para ativar só uma vez a animação, para que não fique fazendo aquele repique, aquela chamada contínua enquanto está acontecendo o pulo ou enquanto está acontecendo a queda, para que não fique chamando continuamente as animações. Vocês vão ver que o efeito fica melhor. Play. Olha lá, chamou uma vez só a animação de subida e a animação de queda. Não deu nenhum repique. Isso para o caso em que a força do pulo, ou melhor, a velocidade, né, do comportamento plataforma, ele chama de força do pulo, mas é uma velocidade em pixels por segundo, em que é no caso em que eu aumentei bastante, coloquei aqui 1300. Certinho? Então, isso que eu queria mostrar para vocês hoje, como colocar as animações com as tiras ou a Sprite Strip, ou outro nome que podemos usar também, Sprite Sheet, folha de sprites. E essa era a ideia, mostrar as animações e o cuidado delas, o acionamento delas aqui na folha de eventos. Valeu, galera. Até mais, então. Espero que tenha sido claro, que tenha ajudado e valeu, até a próxima. Até mais. Obrigado, hein?